Meu nome é Antônio Aparecido Almeida, mais conhecido como Toninho. Eu sou catador de material recicláveis e também sou presidente da rede Sul e Sudoeste MG, uma rede de associações e cooperativas de catadores no Sul e Sudoeste de Minas. E a gente está presente aí em 13 cidades, com 15 associações e cooperativas. Isso porque Poços de Caldas a gente tem 3 empreendimentos, sendo uma associação, que é a ASSOSUL, a Ação Reciclar, que é uma cooperativa, e a Copersul, que é uma outra cooperativa, E aí eu estou participando aqui hoje da segunda edição da Semana Lixo Zero em Poços de Caldas. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho da gestão de resíduo em geral, Mas além de falar, eu vou mostrar um pouco também para vocês aí do que eu quero deixar bem claro aí para vocês. Uma das coisas que nós catadores entendemos aí, é que o lixo para nós, ele não existe. E por que a gente fala isso, Porque na realidade o lixo, ele é uma mistura de resíduos e quando misturado, devido a essa mistura, não vai servir para nada. Se eu pegar um pedaço de papel e misturar com um monte de arroz e feijão, eu vou contaminar esse papel e esse papel não vai servir mais para ser reciclado porque ele vai estar contaminado. Então, é por isso que a gente fala não existe. Nós é que criamos o lixo a partir do momento em que a gente não sabe ou não quer fazer a devida separação na casa da gente para colocar na rua. E tem muita gente que ainda fala assim, eu separo, coloco na rua, mas vem um caminhão e joga tudo no mesmo lugar. Nem sempre é assim. Às vezes passa um catador e leva aquele material que você separou. E aí muita gente ainda fala, mas tem catador que tira só aquele material melhor e larga aquele restante e faz bagunça lá fora. Pois é, isso é uma questão que o próprio sistema criou, Então, há muito tempo atrás, eu estava catando na rua, não conhecia associação, cooperativa, e eu também fazia isso. Eu pegava somente latinha, garrafa PET, PP, PAD, que são os plásticos mais caros. Mas eu fazia isso porque alguém tinha me falado para fazer isso. Alguém me falou, não adianta você pegar caixinha de leite, porque essas caixinhas de leite, os caras lá do depósito não compram. Não adianta você pegar vidro, os caras pegam, mas é muito baratinho, é muito peso para você carregar. Então, eu não pegava essas coisas. Depois que eu fui trabalhar na cooperativa, que eu fui entender melhor o processo da reciclagem inclusiva e solidária, é que eu comecei a entender melhor essas coisas. E quero trazer um pouquinho disso para vocês hoje aqui. Como é que eu faço essa separação na minha casa? Durante muito tempo, em palestras, em auditórios, quando a gente estava falando para as pessoas, a gente falava muito assim, separe o seco do molhado. E o que é seco? Vidro, papel, os plásticos, os metais, Mas essas 4 categorias aí é o que o pessoal mais conhece. E aí nós, catadores, vamos separar. Só que as pessoas precisam começar a entender que nós, catadores, acabamos ficando com uma questão, chamada rejeito. Rejeito é aquele material que as pessoas vão no supermercado, compram um alimento e ele vem numa embalagem. Quando a gente consegue vender ela, é porque ela não foi rejeitada.
Quando a gente não consegue vender, ela foi rejeitada. Só que tem embalagens que, além de a gente não conseguir vender, o pessoal não quer nem de graça. Por quê? Porque são embalagens que foram desenvolvidas para ter um custo bem barato e para chamar bastante a atenção do consumidor. Bem brilhante, bem bonita, bem colorida, né? É assim que chama bastante a atenção da gente, principalmente das crianças. E essas embalagens acabaram se tornando rejeitos. Vou dar um exemplo de uma delas, a embalagem de salgadinho. A embalagem de salgadinho, se você olhar lá no triângulo da reciclagem, coisa que pouca gente olha quando está fazendo compra, tá lá, tem o número 7, outros. Em algumas delas, outras nem tem. Ou tem algum outro número, outro triângulo. Só que quando a gente junta essa embalagem e tenta comercializar para as pessoas reciclá-las, ninguém quer. Ninguém quer comprar, ninguém quer buscar. E aí, a gente junta isso na cooperativa, vem a prefeitura, leva isso e coloca lá no lixão de Poços de Caldas. Pois é, e aí a gente acaba se sentindo culpado, né? A gente está sendo coparticipante aí numa ação que é muito ruim para o meio ambiente. Mas, e aí, o que a gente pode fazer, né? Eu já me perguntei muitas vezes por que liberaram aquela embalagem para colocar o alimento. É porque a Anvisa, que é o órgão que regula aí um monte de coisa, né? Entendeu que aquele material é reciclável e é mesmo, mas às vezes ela não entendeu que não tem viabilidade econômica para reciclar esse material, nem para quem compra, nem para quem vende. Mas esse material está aí, está sendo enterrado. Além de esse embalagem de salgadinho, que é o famoso BOPP, as embalagens de pó de café também são feitas do mesmo material que é o BOPP. Então a gente também não consegue mandar elas, né, para a indústria nem para reciclagem. Tem um outro produto que o pessoal usa muito aí, né, para artesanato, chamado EVA. Muita gente conhece, né, facinho de cortar com a tesoura, facinho de desenhar nele, fazer artesanato. Esse é um outro material que não tem reciclabilidade nenhuma. E ele é pior ainda do que o BOPP, que se ele pega fogo, ele contamina muito o ar com sua fumaça. Devemos evitar muito esse BOPP. Outros, a gente já conhece aí de ver nos cartazes, né, das coletas seletivas. A fita colante, né, que é as etiquetas, as bitucas de cigarro. Lá nos panfletos nossos a gente tem também que o orgânico não é reciclável em muitos. Pois é, o orgânico é reciclável. O que falta é uma política pública que remunere as pessoas para coletarem esse orgânico, tratar e transformar em adubo orgânico. Tá aí de novo, né, a questão do custo-benefício. Mas como que é esse custo-benefício? Se eu pegar esse orgânico e enterrar no aterro, qual será o custo dele? A gente tem aí em média de 80 a 150 reais, dependendo da distância do aterro, né? Dependendo também o jeito que eles trabalham lá, por quilo para ser enterrado. Será que isso não seria suficiente para a gente começar a tratar esse orgânico? Já diminuiria bem e a gente estaria mais no caminho aí do lixo zero, né? Porque para os recicláveis a gente tem caminho. Para os rejeitos, a gente precisa fazer uma grande campanha nas indústrias para que não coloquem no mercado embalagens que não são recicláveis. E para os orgânicos, a gente precisa fazer uma grande campanha junto ao poder público para que, ao invés do custo que gasta para enterrar, direcione esse valor e complemente, se necessário ainda, para que isso seja tratado e volte a ser adubo orgânico. Parece difícil, mas nem tudo é impossível, né? É possível sim.
existem algumas experiências, mesmo aqui no Brasil, que está conseguindo tratar essa questão do resíduo orgânico e diminuindo muito a questão do resíduo para a gente chegar no tão sonhado lixo zero. A hora que a gente fala que o lixo não existe, eu queria dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo esse papel, né? Bom, quando eu converso lá com as crianças na escola, pergunto para eles: o que vocês estão vendo? Aí eles falam: papel. E aí eu pego e embolo o papel. E agora, o que vocês estão vendo? Ah, a gente está vendo uma bolinha de papel. Pois é, continua sendo papel, né? E se eu pegar esse papel, e isso acontece, tá, gente? Em muitos escritórios, as pessoas tá lá, come uma banana, uma fruta, né, uma maçã, e aí tem aquele cestinho, que é o cestinho do escritório, que ela joga papel ali, geralmente embolado. Então, para não jogar a casca de banana lá no meio do papel, o que ela faz? Ela pega a casca de banana, põe aqui dentro, ou o talo da maçã que sobrou, embola com aquela casca aqui dentro e joga lá no meio do papel. Quando esse papel chega na cooperativa, na mão do catador, o catador vai ver que aquele papel tá esquisito, tá úmido, né? Aí ele abre e vai ver aquela casca de banana, aquele monte de pelinho, né? Porque a banana ali, ela fez a compostagem ali sozinha, e o papel todo mofado. Olha a situação. É incrível, mas acontece, tá? E aí o papel acabou virando lixo. Então o lixo não existe, ele existe a hora que eu faço a mistura. Uma outra coisa que acontece muito nos prédios é que lá nos prédios tem lá a parte para coleta seletiva e a parte para o úmido. As pessoas naquela pressa dos dias atuais, a hora que descem lá para a garagem, nem olham onde está colocando o resíduo úmido e colocam lá junto do resíduo seco, que é o da coleta seletiva. E esse material é retirado uma vez por semana. Isso acaba atrapalhando muito o processo, porque isso chega na cooperativa. Pior ainda, as pessoas dos prédios reclamam que a coleta seletiva está cheirando mal, porque a gente está tirando uma vez só por semana. Ela não está cheirando mal devido ao período de uma semana. Ela está cheirando mal porque alguém cometeu uma não conformidade ali, uma irregularidade, colocou orgânico onde não era para ser colocado, e isso acabou cheirando mal mesmo, ok? Bom, gente, a gente tem um monte de outras coisas para falar para vocês, tá? O tempo aqui não é muito grande, o vídeo não pode ficar enorme, senão as pessoas não vão querer ficar assistindo até no final, né? Então, na casa de vocês, uma das dicas que eu queria passar é: o que eu faço com a embalagem de leite condensado? Acabou o leite condensado, corta ele com a tesoura, deixa lá na pia e lave a louça ou as panelas por cima daquela embalagem. A embalagem vai ficar bem mais limpa, deixa ela escorrer e coloca da coleta seletiva. Embalagens de tamanho grande, como garrafas de 2 litros, 2,5 litros, que enchem o saco da coleta seletiva muito rápido, tirem o ar, apertem a garrafa, voltem a tampa para o ar não voltar a encher ela de novo, e aí vocês colocam na coleta seletiva. A dica do leite condensado serve para massa de tomate, extrato de tomate. Dê preferência para embalagens, aquelas mais tradicionais, sabe? Ao invés de você comprar sachê, onde tem o triângulo 7 escrito outros, compre alimentos em lata ou embalagens longa-vida, ok? Por quê? Porque a lata e a embalagem longa-vida vão ser reciclados, mas esses sachê que a gente fala, por exemplo, a maionese tem lá. Qualquer maionese tem o sachê de maionese, o milho, as embalagens de extrato de tomate também tem sachê, né? Aquilo, infelizmente, não é reciclável, é o rejeito.
Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente vê muitas campanhas na televisão, né? De que recicle isso, recicle aquilo, Boticário, Natura e tal. Mas hoje, em Poços de Caldas, a gente, por exemplo, não consegue mandar para reciclagem tubos de pasta de dentes, escovas de dentes e embalagens de perfume. Elas acabam dando muito trabalho para a gente colocá-las no vidro, porque tem muita peça, sabe? Tem muito tipo de plástico junto com o vidro. Isso acaba atrapalhando o processo da reciclagem. Uma outra coisa que o pessoal tem muita dúvida, por exemplo, é a questão assim, como é que eu faço lá no banheiro? O banheiro é um local onde a gente vai ter muito resíduo contaminado. Então, quando eu terminar de usar o shampoo, eu não devo colocar ele lá no cestinho do papel higiênico, porque eu vou contaminar ele, mesmo que eu tirar ele depois para colocar na coleta seletiva. Então, a embalagem de shampoo deve ser colocada junto com o resíduo seco, lá na coleta seletiva. Até mesmo aquele rolinho do papel higiênico, ok? Na coleta seletiva. Lá no cestinho do banheiro, é só para papel higiênico e outros itens contaminados. Lá no cestinho da cozinha, né? A pessoa tá lá, né, distraída, tá colocando orgânico misturado com outras coisas, aí abre lá a lata de milho e joga a lata lá no meio. Não deve. Passa uma água nessa lata e coloque lá na coleta seletiva. Os papéis, eles têm algumas informações que as pessoas às vezes não querem divulgar e rasga tudo aquele papel em pedacinho pequenininho e coloca lá no saco da coleta seletiva. Como é que a gente vai catar isso depois, pedacinho por pedacinho? Rasga o papel, mas coloca numa sacolinha, amarra a boca e coloca lá na coleta seletiva, tá certo? Cadernos, não precisa tirar capa. Livro, não precisa tirar capa, pode colocar na coleta seletiva. Ah, eu tenho lá uma roupa e quero mandar lá, pode colocar na coleta seletiva? Se ela estiver em bom estado, sim. Agora, se ela não tiver servido mais, estiver rasgada, não adianta colocar na coleta seletiva, porque não vai ser reaproveitada. Óleo de cozinha. A gente tem em Poços de Caldas a Coopergore, que é uma cooperativa aí de mulheres que trabalha há bastante tempo, bem reconhecida aí, e as meninas lá têm um trabalho muito legal, sabe? E elas retiram óleo de cozinha usado até mesmo nas cooperativas, até repassando um valor para essas cooperativas. Mas qualquer coisa é só procurar na internet aí, Coopergore, tem o telefone, liga e peçam para elas que elas vão buscar também, ok? Bom, o meu tempo aqui já está quase em 20 minutos. Eu queria já ir me despedindo de vocês. Obrigado pela atenção. E qualquer dúvida, fica à vontade aí para perguntar. E aí o meu contato aí, né, de WhatsApp é 99239-8501. O meu e-mail é toninho.ação@gmail.com. Podem visitar aí também, né? A gente tem aí nos canais aí, Rede Sul e Sudoeste, né? No Instagram. E a gente tá aí para tentar ajudar o máximo possível. Queria agradecer aí o convite, né? Pessoal do Lixo Zero aqui em Poços de Caldas, em especial a Ingrid, que é a embaixadora aí em Poços, e dizer que a gente está sempre junto aí para poder colaborar nos processos aí da reciclagem. Muito obrigado a todos e boa tarde.